Oi, gente, sou professor de filosofia de vocês e, infelizmente, né, estamos vivendo essa questão do coronavírus e tudo, e nossas aulas tiveram que ser suspensas e passadas para o virtual. Então, eu não vou fazer aulas extensas como eu faria, não farei aulas extensas, até porque assistir vídeo aula é muito cansativo. Então, pensando do lado de vocês, eu vou fazer aulas mais resumidas, sucintas, porém vocês têm que ter autonomia, que é o que é cobrado no nosso projeto, que é vocês poderem pegar e sentar a bunda na cadeira e estudar, porque só assistir vídeo e só ler não é estudar, resolver exercício é estudar, resolver provas antigas é estudar. Então, né, eu vou começar aqui com vocês com uma aulinha de filosofia, uma introduçãozinha sobre filosofia pré-socrática e sobre o que é filosofia. Vamos lá? Nós vamos começar aqui. Então, o que é filosofia, né? Todo mundo pergunta quando fala filosofia, parece uma coisa de outro mundo, não se tem uma clareza sobre isso, o senso comum sempre trata de um jeito muito chulo, né? Fala como se fosse filosofia, fala frases bonitas, essas coisas. Mas então, o que é filosofia? O que a filosofia estuda, quem a produz, o que ela produz. Nós não temos uma resposta assim simples e objetiva, igual quando a gente fala o que é física, o que é história, o que é matemática, o que é geografia. Não temos essa definição, porque a filosofia se descobre no momento em que se pratica a filosofia, em que se faz o filosofar. Esqueçam aquela definição de que filosofia é o amor, a sabedoria, porque isso é o significado da palavra, da origem da palavra. Mas da atividade, né, ela é uma atividade de descoberta, ela abrange diversas áreas do conhecimento e da vida do ser humano em geral, seja a política, seja a arte. Então ela é uma atividade reflexiva sobre as condições humanas, a busca do conhecimento e instrumentos da razão, da nossa capacidade racional, né? Sendo uma produção intelectual que está propondo romper barreiras com o pensamento tradicional ou do senso comum. Então você está buscando uma elevação intelectual através dela, e não é uma reflexão desmedida, sem regras. Existem, digamos, certas regras por dentro da filosofia, e ela pretende formar um pensamento estruturado e muitas vezes questionar por que pensamos como pensamos. Será que nós pensamos assim, da maneira que nós pensamos culturalmente, porque existe um fator cultural, porque é realmente um conhecimento, ou não é? Então, será que não existe uma tradição, preconceitos que façam com que nós tenhamos um padrão de pensamento? Então, a filosofia busca essa conversa com a tradição, com os primeiros pensadores, com os pensadores atuais. Ela tenta analisar a realidade e tenta trazer algo novo. Agora, dizer o que é exatamente é muito complicado. Quem a produz é qualquer pessoa é capaz de fazer filosofia, qualquer pessoa é capaz de produzir. Ser um filósofo é complicado, aí já não é tão simples, entendeu? É muito difícil uma pessoa ser considerada um filósofo, e quem a estuda, né, o que a filosofia estuda, como eu falei, são as realidades do ser humano. Vamos lá, passando agora para o primeiro conteúdo, que são os filósofos pré-socráticos. A gente tem que entender que na Grécia Antiga começa uma cultura muito antropocêntrica, que é voltar o olhar para o ser humano, para o homem, para aquilo que ele produz, que ele faz. O pensamento começa a voltar para uma realidade muito mais vendo o homem como o centro das coisas. Então, surgem os primeiros filósofos, né, principalmente a filosofia surge com Tales de Mileto, esse termo, e eles começam a buscar, então, os fundamentos, né, os elementos que fundamentam a realidade. As quatro escolas principais dos filósofos pré-socráticos, a escola jônica, pitagórica, eleática
e atomista. Vou falar aqui da pitagórica e da atomista, porque as outras eu vou abordar em outros slides. A pitagórica achava que o princípio das coisas estavam contidas nos números. Eu espero que vocês pesquisem bastante aí sobre Pitágoras, teorema de Pitágoras, essas coisas. Você vem daí. Então eles acreditavam que o fundamento das coisas, do cosmos em si, está composto no número. Tudo é número. Já a escola atomista buscava o átomo, que era o átomo, o princípio e a partícula indivisível, a matéria indivisível, daquilo que fundamenta a matéria, a realidade e o cosmos. E por que, aproveitando isso, por que esses filósofos se preocupavam com isso? Eles se preocupavam com isso porque eles começam a fundamentar, então, a cosmologia. A cosmologia é o estudo da realidade, da fundamentação da realidade a partir dos elementos da própria natureza, de como a natureza se apresenta. Então, esses primeiros filósofos eles buscam a arqué. Arqué, né, significa princípio. Então, eles procuram o princípio da matéria e da fundamentação da realidade e do cosmos. Antes da cosmologia, nós tínhamos a cosmogonia. E o que é a cosmogonia? A cosmogonia ela é quando a gente trabalha o surgimento do cosmos como uma relação entre divindades, tipo a divindade X e a divindade Y tiveram uma relação, aconteceu tal coisa e disso surgiu o cosmos. E na cosmologia, que é o que os filósofos estão fundamentando, não acontece assim. Na cosmologia, você olha para a natureza e busca uma explicação racional, rompendo com a explicação mitológica. Tales, né? Ele quer o elemento originário, que é a arqué, e por isso para ele, a água como elemento é o que representa muito bem isso. Porque como ele era um filósofo da physis, que é um termo muito importante que vocês gravem, physis significa filósofos da natureza, muito comum entre os filósofos da escola jônica. Porque a filosofia da physis ela busca um elemento natural que represente essa arqué. No Tales de Mileto era a água. A água para ele era a origem da vida, porque tudo necessita de água. A água está presente em todas as coisas da vida para fazer as plantas brotarem. A gente precisa de água, senão a gente morre. Então esse é o elemento que vai fundamentar o pensamento de Tales de Mileto. Então, na contramão, né, nós temos outros filósofos, Anaxímenes, por exemplo, que falavam que era o ar, mas na contramão, assim, dos principais filósofos é Tales, né, pelo começo da filosofia, e o segundo seria Heráclito de Éfeso. O princípio que é o organizador do mundo, né, que governa o mundo para ele é o Logos. A arqué dele é o Logos. As transformações, né, segundo o filósofo, são consequência de tensão entre os opostos, ação e reação. Ele dizia que nada é permanente, exceto a mudança. A mudança é a lei natural de todas as coisas, né? O conceito de devir. As coisas estão mudando e elas serão outras coisas, elas vão vir a ser outra coisa. Por isso ele também é um filósofo do fogo, porque ele achava que o fogo era um elemento estruturante e representava muito bem essa mudança da realidade. O fogo vem, ele é intenso, ele é forte, ele causa calor, causa mudança, mas ele se apaga e deixa um rastro. Se você queima a madeira, ela vira cinzas. Se você usa o fogo para esquentar alguma coisa, ele derrete o ferro, por exemplo. Então ele é capaz de alterar toda a matéria, alterar tudo, sem fazer, às vezes, com que a matéria deixe de ser o que ela é. Ela transforma coisas em fumaça. Então ele acreditava que o conceito é dialética. Tudo aquilo vai mudar. Vai sofrer uma transformação, então o fogo para ele é esse elemento. A tensão entre contrários e opostos é porque ele acredita que se existe a noite, existe o dia. As coisas necessitam que exista uma oposição, que exista uma ação a uma coisa, exista uma reação. Então a dialética é isso. Sempre vai existir o contrário de alguma coisa que existe. Sempre que você tiver o lado A, vai existir o lado B. E isso é completamente normal. Por exemplo, uma lagarta faz um casulo e se transforma em uma borboleta. A lagarta virá a ser uma borboleta.
Entende? Toda mudança é a lei da vida. É ele que tem aquela frase que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque ele já dizia que se você entra uma vez e sai, quando você entra de novo, as águas que passaram não passarão de novo, e você já é uma pessoa diferente daquele momento passado, porque qualquer momento já é uma mudança. Você compreende o que eu quero dizer? Nesse momento, então nós temos um dos principais filósofos que vai fundamentar a questão da dialética. E o mundo governado pelo Logos. O Logos significa razão, viu, gente? A razão é como uma chama, ela muda. Na escola da Aletheia, nós temos então Parmênides. Parmênides aqui é muito diferente de Heráclito. Por quê? O Heráclito acreditava na mudança. Ele fundamentava toda, né? Não só acreditava, mas ele fundamentava toda a interpretação filosófica a partir da mudança, daquilo que tudo flui, que era o Panta-Rei, a tensão entre os opostos. Então é sempre uma realidade muito tensa, de confrontamento entre opostos, enquanto Parmênides acredita num princípio da não contradição. Ele não fundamenta a realidade de um elemento, como o fogo e a água, mas num princípio da não contradição, porque ele olha para a natureza, ele olha para o cosmos e fala, não, tudo existe. Para ele, as coisas sempre existiram e não se pode falar em transformação, porque o cosmos é um só e ele só existe. Ele simplesmente existe, ele não pode ser, sei lá, surgir do nada ou surgir de outra coisa. Ele simplesmente existe, as coisas são como elas são. Então o princípio da não contradição que ele traz é o ser é e o não ser não é. É uma questão assim, de linguagem, vamos nos atender que a filosofia ela busca a linguagem como um instrumento de verificação da realidade e das coisas. Diferente de ciências que fazem experiências, nós temos a linguagem como ferramenta de busca, né? Que é a argumentação e tudo. Então, a linguagem, vocês têm que se atentar a isso, estudar bastante, principalmente a gente, né? Português, porque a linguagem é aquilo que vai traçar uma lógica e vai traçar o nosso caminho dentro da filosofia. Então, o princípio da não contradição é um princípio lógico, porque os estudos baseados de Parmênides da ontologia, que a ontologia é o estudo do ser, das coisas, na cosmologia, é baseado na razão e na razão lógica. Então, se a realidade existe, ela é. Então, ser é e não pode não ser. E para diferenciar isso, porque poderiam perguntar para ele, mas as coisas não mudam? Uma pessoa jovem fica velha, a lagarta vira borboleta, e ele fala, não, existem duas formas de olhar a realidade que são diferentes. A primeira é a doxa, que é a opinião, e a outra é a aletheia, que é o caminho da razão. A doxa, que é o caminho da opinião, ela é relevante, porque a doxa é só simplesmente uma opinião, e ela é muito suscetível a erros, porque você olha as coisas, você enxerga, elas mudam e você acaba se induzindo ao erro por isso. Enquanto da aletheia, que é o caminho da razão, se você usar a razão e a não contradição e o princípio da lógica, as coisas não mudam, elas têm que obedecer uma estrutura fundamental, estrutura lógica. Então tudo para ele é uno, nada muda. Como eu falei, em Heráclito, a lagarta viria a ser uma borboleta. Em Parmênides, não, a lagarta e a borboleta é uma coisa só. Porque aquilo que é não pode não ser. Ela não pode ser uma lagarta ou uma borboleta ao mesmo tempo. Aquilo lá é um ser só, é uma coisa só. E eu estou dando esses exemplos bem básicos para vocês, mas na verdade a filosofia ela alcança uma realidade maior. Aqui, como disse, nós estamos falando sobre a existência de tudo, do cosmos. Por isso que é cosmologia. Ele olhou para a natureza, viu que existe todo o cosmos e não existe contrários para ele. Tudo é parte de uma coisa só, de um fundamento só, que é a realidade. Então, pensamento e o ser, para ele, são a mesma coisa. Porque o pensamento, ele é razão, a razão não muda, e a razão percebe o ser dessa forma, de não ser contraditória, e de não ser, e de o ser imóvel. As coisas parecem estar se movendo, mudando, devendo a ser, mas tudo é parte de uma coisa só. Nada vai extrapolar isso, porque ele diz
que o ser é imóvel, porque se movesse, poderia vir a ser, então seria e não seria ao mesmo tempo. Ora, como assim uma coisa pode ser algo e não ser ao mesmo tempo? Vocês entendem? Como uma lagarta pode ser uma lagarta e vir a ser uma borboleta? Não. Aquela coisa é. Simplesmente ela é. E é uma coisa só. Ela é uma, nada muda. É simplesmente a ordem natural das coisas. É o que eu posso fazer para vocês. É uma aulazinha rápida. A gente vai resolver algumas coisas. E aqui vamos falar o Panta-Rei, né? Nesse segundo meme aqui, do lado direito. Panta-Rei é aquilo do Heráclito. Heráclito dizia Panta-Rei, que é tudo flui. E aqui nós temos a figura do Platão do Heráclito, do Parmênides, a figura do Parmênides, perdão, dizendo isso aí, e exatamente isso. Somente o ser é. Então não tem não ser, viu, gente? Vamos agora para uma questão, isso foi só para descontrair. E Panta-Rei, segundo o Parmênides, é isso aí. Enem 2016. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, ar, água e fogo, e outras coisas que se manifestam neste mundo, se algumas dessas coisas fossem diferentes de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não se permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem a mesma coisa, as mesmas coisas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Parece um texto difícil, né? Complicado, mas o que ele está dizendo para a gente? Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Ponto. Está falando que existe alguma coisa imutável aí, vocês percebem? Vamos analisar esse texto. Ele também diz que assim, se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se às outras coisas. Aí ele fala que nem a planta poderia brotar, nem um animal, qualquer outra coisa poderia vir à existência, se elas não fossem compostas de modo de serem as mesmas coisas. Ele está falando aqui do princípio, daquilo que compõe a realidade, que é aquilo que eu falei, os filósofos pré-socráticos, o que eles buscam? Na cosmologia, o princípio que é da composição, da fundamentação da realidade. Aquilo que é imutável, porque a gente olha para tudo e tudo parece ser extremamente, digamos, caótico, as coisas sempre estão em constante mudança. Então eles acreditavam que existe alguma coisa imutável na natureza. E você vai ver que você nem precisava ler o texto e entender muito bem para responder essa questão, porque ele diz, aqui continuando, o texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Aqui você já deveria ter em mente o que é. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem. Aí nós temos a letra A, né, cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. B, política. A gente sabe que não teve política nenhuma aqui, discutindo as formas de organização da polis, ao estabelecer as regras da democracia. A letra C, a ética, desenvolvendo a filosofia dos valores virtuosos, que tem a felicidade como bem maior. Estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis. E hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade. O que os filósofos, eu falei aqui várias vezes essa palavra,
que os filósofos pré-socráticos estão interessados em fundamentar: a cosmologia, que é propor uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Então, mais uma vez, é importante que vocês estudem, que vocês deem uma lida. Eu vou deixar alguns sites, vou postar esse slide junto. Deixar alguns sites, vocês podem ver em outros, podem ver em livros didáticos, porque essa aula aqui, ela é curta, ela é simples, mas ela é um direcionamento para o estudo de vocês. Porque aqui eu já falei para vocês, nós temos o grupo dos filósofos da física, que é bastante cobrado no Enem, que são os filósofos da natureza, lembrem-me disso, e que a fundamentação, a partir de então, da filosofia é buscar a cosmologia, porque a cultura passa a ser muito antropocêntrica, eles começam a buscar explicações baseadas no próprio ser humano. O próprio ser humano dando explicações e rompendo com o mito, usando a razão como ferramenta para a explicação da realidade. Então vou gravar mais vídeos e até o próximo vídeo.